Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Getúlio Vargas volta à presidência da República, eleito por voto popular. Na Coreia, começa um conflito que quase se transforma na Terceira Guerra Mundial. No Maracanã, recém-inaugurado, a Celeste Olímpica tira o pão da boca de 80 milhões de brasileiros. Uruguai, campeão do mundo em futebol. Nasce a televisão na América Latina. E a primeira é instalada em São Paulo em um ano chamado 50. Um ano no qual as mulheres começaram aqui no Brasil a usar as meias Schiaparelli, onde Virginia Lane era a grande estrela do finado teatro de revistas. Um ano que considerava um fenômeno um avião poder voar a 980 quilômetros horários e que via Elizabeth Taylor dizer: casar? Eu? Mas eu sou apenas uma menina. Onde Tônia Carreiro e Paulo Otran eram premiados atriz e ator revelação do ano. Como seria a vida 26 anos atrás, no mundo que começava a descobrir a magia da palavra comunicação? Um mundo que era dividido entre guerras frias e quentes. Quanto custaria um apartamento? E 1 quilo de batatas, quanto custaria? Como seria a vida numa cidade do porte de São Paulo, por exemplo, onde em um mês só eram multados cerca de 324 carros? Como seria esse mágico ano chamado 50? Retornando de sua viagem dos Estados Unidos, o presidente Eurico Gaspar Dutra declarou que estão virtualmente liquidados os atrasados comerciais no exterior e o Brasil tem um saldo de 310 milhões de dólares em libras, francos e outras moedas. Uma grande gleba de terra foi adquirida pelo governo da União no município paulista de Cubatão. Deverá ser instalada ali uma refinaria de petróleo, cuja capacidade diária será de 45 mil barris. A direção dos diários e emissoras associados alerta o público em geral contra a ação de indivíduos desonestos que estão promovendo a venda de ações de estações fantasmas de televisão. A única no país, já em fase de montagem pela RCA Victor nos Estados Unidos, é a da Rádio Tupi, que deverá ser colocada no ar ainda este ano. A regata Buenos Aires-Rio foi vencida ontem pelo iate Vendaval, que graças à marca recorde conseguida é o novo Fita Azul. A fábrica de discos RCA Victor garante que o carnaval deste ano será ganho por suas gravações, entre as quais se destacam a marcha Meu Brotinho, com Francisco Carlos, e os sambas Nega Maluca, com Linda Batista, e Vem Morar Comigo, com Gilberto Alves. Vem morar comigo, vou me avisar, eu darei castigo se você errar. Vem morar comigo, você fica sabendo que eu sou. Se você andar direito, você será meu grande amor. Vamos lá! Vem morar comigo, vou me avisar, eu darei castigo se você errar. Vem morar comigo, você fica sabendo que eu sou. Se você andar direito, você será meu grande amor. Você será feliz se ouvir meu coração, que murmurando diz, nem tudo é ilusão. Pense na proposta que eu fiz, se você não errar, será bem feliz. Vem morar comigo, vou me avisar, eu darei castigo se você...
Mais 2 jogos deram andamento neste fim de semana ao torneio Rio-São Paulo. No Pacaembu, São Paulo derrotou o Botafogo por 5-4. E em São Januário, no Rio, a Portuguesa Desportos perde para o Vasco da Gama por 5-2. O ponteiro gaúcho Tesourinho estreou na equipe do Vasco da Gama. Já está em Santos aguardando ordens para iniciar o desembarque o navio inglês Barranca. Sua carga mais importante vai atrapalhar ainda mais o trânsito paulista. O Barranca trouxe mais 13 ônibus e 27 automóveis. Notícias procedentes de Moscou dão conta das divergências que se aprofundam entre os líderes comunistas da China e da União Soviética. Não conseguem diálogo Mao Tse-tung e Joseph Stalin, o que poderá inclusive provocar o rompimento entre as duas potências. Por outro lado, Dean Acheson, secretário de Defesa dos Estados Unidos da América do Norte, foi enfático ao declarar que seu país jamais cogitou intervir em Formosa, onde Chiang Kai-shek organiza o seu governo. A mundialmente famosa, conhecida bailarina Tamara Tumanova concordou em participar de um espetáculo em benefício de seu colega Nijinsky, internado em uma clínica de recuperação mental. Antes, porém, fez um seguro para suas pernas no valor de $80 mil. E por falar em dólar, a cotação de hoje é a seguinte: $1 custa, para compra, R$1,83. Para venda, R$1,87. 1950 era um ano de transição na vida pública brasileira. Novos rumos eram escolhidos e traçados nos mais variados setores nacionais. Na época, reclamava-se muito do custo de vida, por exemplo. Vejo vocês que um apartamento na Praça Marechal Deodoro, no centro de São Paulo, com 2 dormitórios, armários embutidos, kitnet, banheiro completo, 2 terraços, na época era vendido por 23 mil cruzeiros. E na rua Conde Bonfim, na Tijuca, um apartamento com 2 salas, cozinha, despensa, 3 quartos, banheiros, terraço, dependências de empregada, custava ainda muito mais caro. 31 mil cruzeiros, mais 10 de entrada e o restante a prazo. Em compensação, um saco de batatas custava 16 cruzeiros e o quilo, 40 centavos. E os comerciários conseguiam fixar o seu salário, mas isso depois de muita luta, em 120 cruzeiros mensais. Um latino-americano, mais exatamente um mexicano, fazia enorme sucesso em Hollywood, cantando nos não menos famosos musicais da Metro. Foi em 1950 que ele fez a sua primeira excursão ao Brasil. Carlos Ramírez. De tus rosas rojas, de tus rosas blancas, mi jardín en flor, mi jardín que sabe de tristezas mudas, de penas muy hondas en mi corazón. Como la rosa nació en mi pecho fragante el amor que fue mi felicidad. Como la rosa murió, deshojándose mi corazón, muerto de tanto llorar. Bien fugaz el amor que me brindaste tú con engañoso afán. Rosas que yo vi nacer, no le cuenten a nadie que yo me muero aún por su amor.
hace el amor que me brindaste tú con engañoso afán. Rosas que yo vi nacer, no le cuenten a nadie que yo me muero aún por su amor. Na madrugada de segunda-feira de carnaval, o salão do Cordão do Bola Preta fervia na alegria carnavalesca. Mais uma vez, a tradicional agremiação da folia abria os seus festejos e só iria encerrá-los na terça-feira gorda, já quarta-feira de cinzas. No salão da Cinelândia, Zequete cantava um samba seu, sucesso absoluto do ano de 1950. Já não existe mais nada, entre nós tudo se acabou. Só me resta agora a saudade do amor, foi tudo que ficou. Olho pro céu e imploro perdão ao meu Criador. Esse amor tão passageiro, só recordações me traz. Vai meu samba, vai meu companheiro, vai dizer ao meu amor que não suporto mais. Naquela mesma madrugada, na Casa de Saúde Santa Bárbara, estava nascendo uma outra cantora. Sucesso absoluto de 1976, Milena. Só recordações me traz. Vai meu samba, vai meu companheiro, vai dizer ao meu amor que eu não suporto mais. Já não existe mais nada entre nós, tudo se acabou. Só me resta agora a saudade. O amor foi tudo que ficou. Olho pro céu e imploro perdão ao meu Criador. O ministro da Guerra, general Canrobert Pereira da Costa, reuniu ontem a imprensa e foi taxativo. Não sou candidato à presidência da República nas próximas eleições de outubro,
e não permitirei a utilização do Exército em qualquer tentativa de golpe pré-eleitoral. Enquanto isso, cresce no país o interesse pela candidatura de Getúlio Vargas, que se mantém em sua fazenda Itu, no Rio Grande do Sul, onde recebe políticos de todas as facções interessados na definição de posição do velho. Depois de 30 anos fora do país, retorna ao Brasil o cineasta Alberto Cavalcanti para assumir a chefia geral de produção da Veracruz, a maior companhia cinematográfica da América do Sul. Cavalcanti traz em sua bagagem a promessa de filmar Caiçara. Foi no ano de 1950 que eu comecei a minha carreira cinematográfica. Com a primeira produção independente do Osso Macedo, Fogo na Roupa. Macedo tinha saído da Atlântida e veio então fazer um filme com Violeta Ferraz, Espina, Bené Nunes e outros. No Rio de Janeiro, o jogador Bigode, depois de 8 anos no Fluminense, briga e compra seu passe, transferindo-se para o Flamengo, que forneceu dinheiro para a compra, 8.000 cruzeiros. No vestiário do Fluminense, onde foi buscar sua chuteira e seu gorro, Bigode contou quanto vai ganhar na Gávea, 700 cruzeiros mensais. Foi preso por policiais do 28º Distrito, em Campo Grande, na Guanabara, onde mora, o cidadão Mauro José Fernandes, que se limitou a declarar: ainda dizem que vivemos num país civilizado. Mauro passeava acalorado ontem à noite pelo bairro, nu e puxando uma cabra por uma corda. Em nome da União Soviética, o líder russo Gromyko fez ontem graves acusações à Finlândia. Segundo ele, mais de 300 russos, criminosos de guerra, estão homicidados em Helsinki, acobertados pelo governo finlandês. A Noruega e o Ceilão já reconheceram oficialmente o governo chinês de Mao Tse-tung, enquanto os ingleses ainda se precavêm e não escondem sua posição. Ainda é cedo para uma definição britânica em relação ao assunto. Porta-voz da Força Aérea dos Estados Unidos anunciou hoje, com euforia, o início de construção de uma aeronave fenômeno. Trata-se de um bombardeiro da linha C-47 que, propulsionado a jato, voará a incrível velocidade de 980 km/h, a uma altitude de 13.000 metros. Ainda nos Estados Unidos, o diretor do FBI, Edgar Hoover, depondo em processo movido contra aquele órgão pela União Norte-Americana de Direitos Civis, foi obrigado a reconhecer: admito que o FBI controla hoje o telefone de 172 pessoas, o que foi considerado violação frontal aos direitos civis. O Big Boss da Metro-Goldwyn-Mayer, Samuel Goldwyn, garante que sua empresa vai investir no campo da televisão, que, segundo ele, muito em breve, será em terceira dimensão. Pela primeira vez, treinou ontem em São Januário a seleção brasileira, que começa a se preparar para a disputa da Copa do Mundo. O zagueiro Píndaro ficará de fora uma vez que fraturou o menisco. O técnico Flávio Costa escalou assim os times: Branco, Barbosa, depois Castilho, Augusto e Mauro, Eli, Danilo e Noronha, Tesourinha, Zizinho, Ademir, Ipojucã e Teixeirinha. Azul, Castilho, depois Sérgio, Píndaro e Juvenal, Bauer, Rui e Bigode, Friaça, Maneca, Gringo, Orlando e Rodrigues. Jair não chegou a tempo para o treino, que rendeu 1.040 cruzeiros. Um atirador de emboscada alveja Tenório Cavalcanti no rosto na cidade de Duque de Caxias. Mas este atentado contra a vida do parlamentar fluminense, que já sofreu vários, muitos dos quais lá mesmo em Caxias, frustrou-se e a polícia está no encalço dos pistoleiros. Já existe um suspeito como mandante do atentado. Já em 1950, as escolas de samba caminhavam para o fastígio destes últimos anos. E a vencedora já foi a tradicional verde e rosa, a Mangueira de Cartola, que desfilou com o enredo Plano Saúde. Saúde, lavoura, transporte e educação. O samba é mostrado agora por Rico Medeiros e o conjunto Juventude Samba Show da Mangueira, com Dona Neuma, a primeira-dama da Verde e Rosa. Salve o nosso presidente e toda a sua gente, e esta grande nação. Salve o nosso presidente. Salve o nosso presidente e toda a sua gente, e
foi a luz e da ciência um baluarte. A nossa majestosa agricultura, protegida pela natura, espera o seu cultivo. Vamos lá! Olha, gente, não sou a maldição do sul, executivo, a energia e o transporte, problema do sul, a maldição do sul, executivo, a vida do nosso povo mudou um mundo novo com seu orientador. E a nossa produção só tem a colaboração do braço trabalhador. O transporte é energia que carece dia a dia, merece nossa atenção. Vamos embora, presidente, salve o nosso presidente e toda a sua gente e esta grande nação. Salve o nosso presidente, salve o nosso presidente e toda a sua gente e essa grande nação. Dona Nelma maravilhosa, salve o nosso presidente e toda a sua gente e essa grande nação. Juventude Samba Show, salve o nosso presidente. Fase áurea da chamada dor de cotovelo. O ano de 1950 marcou muito a música popular brasileira também sob esse aspecto. Era a época das canções românticas de amor distante ou perdido. Enfim, canções essas que realmente tinham as preferências populares. Enquanto as emissoras de rádio faziam cantar os desamores e as separações, nascia no bairro de Botafogo uma menina que ninguém imaginaria que um dia viesse interpretar exatamente canções deste estilo. Jurema, que nasceu em 1950 e hoje faz parte do trio Ternura, que interpreta e canta o sucesso de Amor Também Se Morre. Proibiram que eu te amasse, absurdo igual eu nunca vi. Um amor sincero, um amor tão lindo, como foi divino o dia que eu te conheci. Acontece que proibiram que eu te amasse, absurdo igual eu nunca vi. Um amor sincero, um amor tão lindo, como foi divino o dia que eu te conheci. Darei tudo na vida para teu lado ficar. Se Deus não me der isso, me perdoa, pode me levar. De amor também se morre e eu quero morrer. Se algo entre nós não acontecer. Proibiram que eu te amasse, absurdo
sincero, um amor tão lindo, como foi divino o dia que eu te conheci. Darei tudo na vida para teu lado ficar. Se Deus não me der isso, me perdoa, pode me levar. De amor também se morre e eu quero morrer. Se algo entre nós não acontecer. La la ya la ya la ya la ya la. La la ya la ya la ya la ya la. La ya la ya la ya la ya. La ya la ya la ya la ya la ya. Proibiram que eu te amasse, absurdo igual eu nunca vi. A Rádio Tupi de São Paulo promoveu ontem pelas suas poderosas antenas a estreia da maior fadista de todos os tempos. A temporada de Amália Rodrigues no Brasil será restrita a São Paulo, com duração de um mês. A Associação Brasileira de Críticos Teatrais, reunida ontem, divulgou sua premiação, tendo escolhido como revelação do ano de 1950 os atores Paulo Otran e Tônia Carreiro. A melhor atriz do ano foi Eva Todor. Bem, em 1950 voltava eu com a minha companhia da Europa, de ter acabado de fazer uma turnê. Estreava eu com uma peça de Joraci Camargo, Lili do 47. Fui considerada a melhor atriz do ano. Desde então procuro evoluir com o teatro. Fiz televisão, alcancei durante 3 anos com Aventuras de Eva, um dos maiores ibopes em televisão. Em teatro procuro evoluir junto com o teatro. A Companhia Municipal de Transportes Coletivos de São Paulo solicitou verba de 1,5 milhão de cruzeiros. Pretende, com aquele capital, construir o já projetado metrô paulista. Coquetel a bordo do navio Mormac York reuniu ontem a alta direção dos diários e emissoras associados, artistas da casa, autoridades e convidados para comemorar a chegada ao Porto de Santos do equipamento RCA, que vai montar em São Paulo a primeira emissora de televisão da América Latina. A estrada que liga São Paulo ao Rio de Janeiro ficou fechada durante 14 horas. As chuvas a transformaram num lodaçal de 400 quilômetros, impedindo caminhões e automóveis de se locomoverem. É urgente uma solução para a interligação entre os 2 maiores centros urbanos do Brasil. Um empate com o Botafogo do Rio de Janeiro, 1 gol para cada time, deu ao Corinthians o título de campeão do torneio Rio-São Paulo. Enquanto isso, repercutem ainda os festejos da conquista do Campeonato Carioca pelo Vasco da Gama. E há uma particularidade muito interessante no ano de 50, porque 49 o Vasco já tinha comido invicto e foi bi em 50. Aí é que apareceu no América o Tico-Tico no fubá. Levava 5 pontos, faltavam 3 jogos, sendo o último com o Vasco. E o Vasco foi lá e nhoco. Perguntado como seria uma possível terceira guerra mundial, Albert Einstein respondeu: não sei, mas sei como será uma quarta guerra, com paus e pedras, pois a humanidade voltará certamente à idade da pedra, que, aliás, é o que ela merece. O general Dwight D. Eisenhower assume o comando supremo das forças da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, em toda a Europa, enquanto forças norte-coreanas rompem o paralelo 38, avançando para o sul do país. O governador de São Paulo, Adhemar de Barros, vai à fazenda Itu e conferencia com o senador Getúlio Vargas. A candidatura de Vargas à presidência da República é lançada. Seus adversários são o brigadeiro Eduardo Gomes e o PCdista Cristiano Machado. Começou a ser instalada ontem, no alto do edifício do Banco do Estado de São Paulo, a antena que transmitirá as imagens da PRF3 TV, cujo símbolo será, ao estilo de Assis Chateaubriand, um pequeno índiozinho. Enquanto isto, os cariocas cercam na rua a primeira unidade móvel de televisão do país. O caminhão servirá de estúdio até que as instalações da URCA fiquem prontas. O prefeito do Distrito Federal proíbe pela segunda vez a entrada de Luz del Fuego no baile de gala do Teatro Municipal, alegando que a atriz estava muito despida.
A fantasia da atriz era a de Iemanjá. Agora, para ver moças despidas no ano 50, só mesmo nos palcos de teatro de revista, onde as francesas, as inglesas, as argentinas, todas elas bailarinas, era uma grande novidade. Aliás, 1950 é um ano do que eu me lembro muito bem pela revista que eu lancei e que foi um dos maiores sucessos em quantidade de público. Eu havia chegado da Europa, onde fui buscar as inglesas e as francesas, e encontrei aqui uma música de Luiz Antônio, que era Eu Quero Sassaricá, e lancei então uma peça com esse nome que eu achei muito interessante. E, como sempre todo mundo falava, eu procurava títulos exóticos, títulos que despertassem curiosidade pública. E a peça foi um de maior sucesso em quantidade de público que eu fiz. Dei luxo depois, mais tarde foram outras. Durante um mês foram multados em São Paulo nada menos que 324 veículos. E a loja A Exposição garantia que vendia um costume de tropical por 29 cruzeiros e 80 centavos. Em compensação, enquanto Madame Schiaparelli lançava meias de nylon feminina a 18 cruzeiros, um par de ligas masculino custava 1 cruzeiro e 25 centavos na loja A Triunfal. E a moda na época era assim. Como era moda na época também ouvir a Rádio Nacional do Rio de Janeiro com seus famosos programas de auditório. O programa César de Alencar, criado pela própria Rádio Nacional em 1945, estava obviamente com 5 anos. E já disputava uma popularidade incrível, mercê da penetração das ondas médias e curtas da Rádio Nacional em todo o território brasileiro. O programa tinha 6 horas de duração, iria de 2 às 8 horas. De maneira que era um programa popularíssimo, uma vez que se apresentavam ao vivo, no auditório. Naquela época não havia assim uma preocupação muito grande, nem de gravar em acetato, nem tampouco fazer videotape. A máquina ainda não funcionava com tanta intensidade como hoje. De maneira que os artistas apresentavam-se ao vivo. E naquela época já despontavam as grandes popularidades radiofônicas. Citar nomes: Emilinha Borba, Marlene, Rui Rei, Bob Nelson, Dolores Duran, 4 Ases e um Coringa. Afora, evidentemente, dos artistas internacionais que todos os anos vinham para a Rádio Nacional e para o programa César de Alencar. Obrigado. E agora, senhoras e senhores, nos instantes finais do programa César de Alencar esta semana, pelas ondas curtas e médias da Rádio Nacional, temos o prazer de lhes apresentar a minha, a sua, a nossa favorita, Emilinha Borba. Tomara que chova, 3 dias sem parar. Oh, tomara que chova, 3 dias sem parar. A minha grande mágoa, ela em casa não tem água, eu preciso me lavar. Oh, tomara que chova, 3 dias sem parar. Oh, tomara que chova, 3 dias sem parar. A minha grande mágoa, ela em casa não tem água e eu preciso me lavar. Promessa eu ando cheia, tudo contra a minha vida. Quem quer acreditar
No dia 9 de julho, o selecionado brasileiro, depois de vencer o México e a Iugoslávia e empatar com a Suíça, vence a seleção da Suécia por 7-1. No jogo seguinte, nas semifinais, é a vez da Fúria Espanhola cair ante o arrasador ataque brasileiro por 6-1. O técnico Flávio Costa e o goleador Ademir Menezes são convidados a se candidatar a vereadores. Bem, minha gente, no ano de 50, eu fui convidado para ser candidato a vereador. Depois daquela esplêndida vitória contra a Espanha, pelo score de 6-1. Mas o campeonato ainda não tinha terminado. No final, nós perdemos. Como sempre, o futebol é resultado. Depois da derrota, eu fui esquecido e não me chamaram mais. O Senado exige que suas funcionárias trabalhem com todo o recato. Estão proibidas de comparecer ao serviço sem meias ou com vestidos decotados. Na tarde de 16 de julho, o sonho de 80 milhões de brasileiros se desfaz nos pés do uruguaio Diguiá. Vencíamos a Celeste Olímpica por 1-0 e com o empate já seríamos campeões. Mas o Bidúlio Varela comanda a virada e os uruguaios ganham o jogo e o título mundial por 2-1. O ano de 1950. Naquele gol à direita, eu transmiti os 2 tempos consignados pelos uruguaios. O primeiro de Schiaffino, o segundo de Guidia. Um Maracanã lotado, mudo e aparvalhado, assiste à festa da seleção uruguaia, enquanto o país inteiro chora, culpando principalmente Bigode e Flávio Costa. Frei José Mojica estreia em temporada na Rádio Tupi. Temporada que entra para a história, pois pela primeira vez a imagem da televisão é vista na América Latina. Frei Mojica canta no auditório do Museu de Arte de São Paulo, na rua 7 de Abril. E o povo se acotovela no saguão do edifício Guilherme Guinle para assisti-lo em televisores ali instalados. Assustado com o que chama de absoluta decadência moral da humanidade, Sua Santidade o Papa Pio XII faz apelo através da Rádio Vaticano ao mundo inteiro no sentido de que a paz seja retomada e os cânones morais respeitados. Na noite de 18 de setembro, um grande show inaugura oficialmente a TV Tupi. Das 21 às 23 horas, horário no qual a emissora permanecerá diariamente no ar, se desenvolve a grande estreia. Dela participam o maestro Jorge Henry e sua orquestra, a cantora Vilma Bentivenha e mais Simplício, Mazzaropi, Walter Avancini, Aurélio Campos e Lia Marques. Mas o ponto alto da noite de inauguração foi a interpretação da Canção da TV por Lolita Rodrigues. Essa canção foi composta para a ocasião pelo maestro Marcelo Tupinambá, com versos do poeta Guilherme de Almeida, exaltando o pioneirismo de São Paulo e a figura símbolo do índiozinho da Tupi. A mesma Canção da TV que Lolita Rodrigues interpreta agora. Vingou como tudo vinga no teu chão, Piratininga, a cruz que Anchieta plantou, pois dir-se-á que ela hoje acena por uma altíssima antena, em que o cruzeiro pousou, e te dá num amuleto o vermelho, branco e preto das contas do teu colar, das contas do teu colar, e te mostra num espelho o preto, branco e vermelho das penas do teu cocar, das penas do teu cocar. Vingou como tudo vinga no teu chão, Piratininga, a cruz que Anchieta plantou, pois dir-se-á que ela hoje acena por
por uma altíssima antena, em que o cruzeiro pousou, e te dá um amuleto, o vermelho, branco e preto, das pontas do teu colar, das pontas do teu colar, e te mostra num espelho o preto, branco e vermelho das penas do teu cocar, das penas do teu cocar. Assim foi o ano chamado 50. 365 dias de transição, onde as coisas aconteciam num mundo que procurava o seu lugar e as suas soluções, que antes do seu término viu as primeiras transmissões esportivas pela televisão, num jogo realizado no Pacaembu, onde o Palmeiras vencia o São Paulo por 2-0. Um mágico ano chamado 50, que viu também Getúlio Vargas ser reconduzido ao poder, enquanto em São Paulo, Lucas Nogueira Garcês era eleito governador do estado. Depois de governar o país durante 15 anos e ter se afastado durante o período governamental de Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas venceu esmagadoramente as eleições em todo o país. Assim, aqueles que tinham visto ser destronado o velhinho foram obrigados, depois de algum tempo, voltar a colocar o seu retrato nas paredes do país inteiro.